Shalom, obrigado por estar conosco na nossa programação que tem acontecido todos os dias de segunda a sexta. Você é muito bem-vindo. Está começando o programa IECG para você. Estamos nos aproximando do final do ano e no final do ano muitas pessoas elas planejam o futuro, planejam 2018 e é muito importante mesmo. Os sonhos, eles vêm de Deus, é uma linguagem do Espírito e nós somos um povo que aprendemos a sonhar. Deus, ele planta sonhos no nosso coração, os pensamentos de Deus liberados sobre nós. Eu quero convidar você para estar conosco, para sonharmos juntos os sonhos do coração de Deus. Cada palavra liberada da parte de Deus sobre nós, ela traz consigo uma carga poderosa de sonhos. E Deus nos dá habilidade, sabedoria para alcançarmos os sonhos. A palavra de Joel diz que nos últimos dias o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Os nossos velhos, eles sonhariam e os nossos jovens teriam visões. Isso se confirma no livro de Atos, capítulo 2, versículo 17, que é o mesmo texto. Os nossos jovens terão visões e os nossos velhos sonharão. Olha que coisa extraordinária. Há sonhos da parte de Deus para os jovens e até para os velhos. Eu quero chamar você para sonhar conosco. Neste final de ano, muitos sonhos serão plantados no seu coração para 2018, 2019, 2020 e aí vai. Vem estar conosco. Deus que te abençoe. Graça e paz. Começa agora o IECG para você informativo. Dezembro, um mês de milagres. Creia, ainda há tempo para você ver o milagre acontecendo na sua vida. Apresente a Deus as causas impossíveis. E agora, de 11 a 16 de dezembro, é a semana de oração pela família. Às 3 horas da manhã, você irá se levantar na sua casa, apresentar diante de Deus as causas impossíveis, apresentar diante de Deus os seus pedidos de oração pela sua família. Participe! E dias 15 e 16 de dezembro, nós temos o nosso relógio de oração. São 24 horas de oração ininterruptas, iniciando às 18 horas na sexta-feira e encerrando às 18 horas no sábado. Procure o horário que o seu líder ou pastor irá orar e venha! Graça e paz, seja bem-vindo a mais um programa IECG para você. O nosso desejo é que você e sua família seja grandemente abençoado. E fique ligado, porque a programação de hoje tá muito especial. Nós teremos um clipe de louvor e adoração. No sábado passado nós tivemos batismo no CETOC e nós vamos mostrar a vocês essas imagens maravilhosas e testemunhos de novas criaturas. E claro, encerraremos com a oração do nosso apóstolo abençoando a sua vida. Estaremos com você todos os dias, do meio-dia a 1 hora da tarde. Fica conosco, Deus te abençoe.
Quero ser como tu, quero ter tuas marcas. Olhar como olhas, ser tua imagem e semelhança. Mansidão, compaixão e amar o outro como a mim. E o meu coração prostrado aos teus pés, molda-me, me faz andar conforme tu queres. Sou como um barro em tuas mãos, me faz como tu. Quero ser como tu, quero ter tuas marcas. Olhar como olhas, ser tua imagem e semelhança. Mansidão, compaixão e amar o outro como a mim. E o meu coração prostrado aos teus pés, molda-me, me faz andar conforme tu queres. Sou como um barro em tuas mãos, me faz como tu. Renova-me, marca-me, faz-me segundo o teu querer. Eu quero andar em retidão, para o evangelho levar. Eu sou morada, o Senhor a minha habitação. Renova-me, marca-me, faz-me segundo o teu querer. Eu quero andar em retidão, para o evangelho levar. Eu sou morada, o Senhor a minha habitação. Renova-me, Senhor. Renova-me, marca-me, faz-me segundo o teu querer. Eu quero andar em retidão, para o evangelho levar. Eu sou morada, o Senhor a minha habitação. Eu decidi me batizar porque nós temos que ter um posicionamento diante da nossa vida, principalmente diante de Deus, e reconhecendo a soberania do Senhor Jesus. É uma decisão muito forte, com muita certeza, indo pelo amor, pela fé e pela confiança.
O batismo ele é tão importante porque a partir do momento que você aceita Jesus, quando você se batiza, você aceita de fato, você passa a ter entendimento do que é realmente a vinda de Jesus Cristo e o que Ele fez por nós e o que a gente aceita e a gente toma posse do que Jesus trouxe para nós. Reina sobre Eu faz uns 2 anos que eu já venho pensando, só que eu estava afastado da igreja, tudo, aí eu comecei a me focar mais com Deus, estou lendo a Bíblia todo dia, orando de madrugada, então Deus me colocou que esse era o momento para mim poder me batizar. Que nem o pastor ensinou, você vai morrer o velho, vai nascer o novo, mas só que você não vai sofrer nada, que vai mudar vai ser sua alma e seu entendimento. Vitor, por que você quis se batizar? Porque eu aceitei Jesus, eu percebi que Ele morreu por todos os nossos pecados. Nós vamos semeando a palavra de Deus nas células, né? A gente vai explicando o que é o batismo, nós vamos lendo a palavra, mas quem convence é o Espírito Santo. Então a gente ora, jejua por isso, e isso aflorece no coração de cada uma delas, e é elas que acabam se convidando para participar do batismo. O batismo, para mim, no início assim, eu não tinha muito entendimento, né? Eu não conseguia ter o discernimento para me batizar. Meus pais são batizados, e quando eu fui para o encontro, lá tocou que eu tinha que me batizar. E alguma coisa tocou em mim e eu falei, não, eu vou me batizar. E toda vez eu falava, vou me batizar. Aí eu tinha prova da pós, aí eu tinha sempre alguma coisa pra fazer. Aí eu falei dessa vez, falei, queria tanto batizar. E na sexta-feira surgiu uma viagem a trabalho. Aí eu falei assim, liguei pra Jeca, falei, Jeca, queria tanto me batizar, mas como que eu faço? Porque eu vou perder a aula, né, do pré-batismo. Aí ela pegou e falou assim, não, Deus sabe tudo que faz, eu vou dar aula pra você. E a gente você vai batizar, você vai realizar seus sonhos, sua vontade. E foi assim, eu já tinha muita oração, né? Já tinha tocado meu coração há muitos anos não, né? Há muito tempo que eu queria me batizar e aí eu consegui dessa vez. E é uma nova criatura, então? Sim, sou uma nova criatura. Eu me rendo ao céu. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Ele disse isso depois que ele ressuscita, ministrando aos discípulos. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e certamente estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E seguem as palavras de Jesus em Marcos capítulo 16. Marcos escreve o que Jesus fala, dizendo: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Atente para esta expressão, criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer será condenado. E estes sinais hão de seguir os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e quando beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Ontem vocês passaram pela ministração a respeito do batismo, e outros foram ministrados de outra forma com os líderes de célula. Mas o batismo é um momento muito especial na nossa vida, porque é o marco da nossa declaração e expressão de fé. Quando nós passamos pelas águas do batismo, é a confirmação daquilo que nós cremos. A Bíblia diz que a fé sem as obras, ela é morta. A fé sem obras é morta. Alguém pode dizer, olha, eu tenho muita fé, mas se não tiver a obra, a fé não se expressa, então não existe fé. E nós estamos aqui por causa da nossa fé. Vocês estão aqui pela expressão da fé. Quando nós lemos esse texto, são palavras de Jesus, onde Ele nos ordenou e nos comissionou para pregarmos o Evangelho a toda criatura. É muito importante que você atente para essa expressão bíblica, criatura. Se você perguntar para qualquer pessoa na face da terra, dentre 8 bilhões de pessoas,
é possível que algumas pessoas não entendam e não digam que são filhos de Deus, mas na sua maioria as pessoas elas afirmam: nós somos filhos de Deus. Mas quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, a Bíblia diz que nós nos tornamos filhos de Deus quando nós cremos em Jesus, nós fazemos a nossa confissão de fé, e a expressão da nossa fé quando nós passamos pelas águas do batismo. Lógico que não são as águas do batismo que confirma que você é filho de Deus, mas a sua decisão em confessar que Jesus é o Senhor da sua vida. A Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 1, que Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. Jesus veio para os judeus, eles não receberam, mas diz o texto: mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então nós nos tornamos filhos de Deus quando nós cremos em Jesus, fazemos a nossa confissão de fé e vivemos por fé. Até então nós éramos apenas criaturas, é o que a Bíblia diz, não é uma afirmação nossa como igreja evangélica em Campo Grande, mas é o que a Bíblia diz. E hoje nós estamos aqui nessa expressão de fé, na declaração daquilo que vocês já acreditam, que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Messias, que Jesus é o Filho de Deus, que Ele morreu na cruz, Ele ressuscitou dentre os mortos, e Ele está à destra do Pai, Ele intercede por nós, e um dia Ele voltará. Hoje eu estava lendo uma reportagem, acho que é Pink Floyd, é um cantor famoso, e ele disse, ele estava fazendo uma crítica em relação ao Estado de Israel. Ele disse: eu sou ultra ateu. Ele estava fazendo uma crítica em relação ao reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel indivisível que o Trump fez, e a causa palestina. E ele estava dizendo: olha, é interessante porque ele está sendo influenciado pela direita sionista cristã protestante. Então ele está debaixo de uma influência e ele toma as decisões segundo a mente dele, e o que as pessoas acreditam é que aquilo que os avós disseram é a verdade, como que se os avós ensinaram a palavra, mas na concepção dele isso é ultrapassado e não tem mais sentido viver. Então as novas gerações da concepção dessas pessoas, as novas gerações não devem acreditar nos ensinamentos que receberam dos seus pais em princípio de fé, porque a base americana é uma base que sustenta na palavra de Deus e na fé. Então ele estava dizendo, eles herdaram uma cultura bíblica dos avós, e eles querem viver, e eles acham que o Messias um dia voltará, e a base da volta será o Monte das Oliveiras em Jerusalém. Ele conhece a Bíblia, mas ele é ateu. Na verdade, nós não vivemos apenas uma cultura e uma herança religiosa, porque muitos dos nossos pais têm uma cultura e uma herança religiosa pagã, que adoram tantos deuses. Mas aqui está uma geração que quebra cadeias e prisões de uma religiosidade para confessar que Jesus é o Senhor. E eu quero dizer para você, vale a pena servir a Deus. E aqui eu vejo tantos jovens, adolescentes, e mulheres e homens, já na maturidade, que tomam uma decisão debaixo de uma consciência, um entendimento, de revelação, que vem do Espírito Santo, porque ninguém pode tomar uma decisão dessa, se não for pelo Espírito Santo. Eu sei que você não tomou a sua decisão para agradar o pai, para agradar o avô, para agradar o líder. Na verdade, alguns até desagradaram, mas mesmo assim tomaram a decisão. É a expressão da sua fé. E a Bíblia diz que é individual mesmo, porque quando Jesus voltar para buscar a igreja, nós cremos no arrebatamento da igreja, e as pessoas dizem, mas desde os tempos passados se fala que vai acontecer, e até agora não aconteceu. É a mesma coisa que se falava a respeito do dilúvio, quando Noé começou a proclamar que haveria o dilúvio, e as pessoas diziam, olha, isso nunca aconteceu e não vai acontecer. Então até hoje Pedro ele fala a respeito disso, quando é indagado a respeito da fé. Os nossos antepassados falavam disso e nunca chega. Mas a volta do Messias ela é iminente, e nós cremos na volta do Messias, e nós viveremos uma vida extraordinária aqui na terra e a eternidade diante de Deus, por causa da nossa decisão. E a Bíblia diz que no arrebatamento 2 estarão na mesma cama, um será levado e outro será deixado. 2 estarão no campo, um será levado e outro será deixado. Por quê? Porque um fez a sua confissão de fé, recebeu Jesus,
trilhou os caminhos da palavra, vai se assentar e vai estar diante de Deus por toda a eternidade. Essa decisão é uma decisão para toda a vida. A nossa chamada de fé não é para uma semana, para um mês. Nós temos lutas, nós passamos por guerras, temos os nossos desafios como homens, como mulheres, como jovens, desafios emocionais, profissionais, em todas as áreas. Mas uma coisa é certa, em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Então você tomou uma decisão, você recebeu Jesus, você recebeu o Espírito Santo, e Ele habita dentro de você, e você recebeu o selo que garante a sua salvação. Uma carta endereçada, ela tem um selo, e hoje você tem um selo sobre a sua vida, que é a presença do Espírito Santo de Deus. Jesus disse, quem crê e for batizado, será salvo. Nós mudamos para Aquidauana, voltamos para Aquidauana, e meu pai entregou a vida dele. Eu falei, ele não entregou, ele se jogou nos braços de Jesus. E a partir dali, ele se tornou um pregador do Evangelho, se tornou um desbravador, né? A partir de Aquidauana, em todo o estado de Mato Grosso do Sul, ele implantou igrejas. Então, a minha adolescência, aliás, a minha infância, né, ali em Aquidauana, foi marcado por essa chamada ministerial da vida do meu pai. E eu acompanhei bem de perto essa chamada, todo esse envolvimento, né, dele com o ministério, com o chamado. Minha maior referência são os meus pais. Com meu pai e a minha mãe, eu aprendi o amor pelas vidas, o amor pelo chamado, o amor pelo ministério, acompanhando a vida incansável deles. De dia, de noite, não tem horário, né? Eles devotados mesmo ao chamado. Então, a minha mãe e meu pai são as minhas referências, né? Se hoje eu sou a pastora que sou, é porque eu me espelhei neles. E eu disse assim, é isso que eu quero para a minha vida. Eu quero amar as pessoas, eu quero levar esse Jesus para as vidas. E desde pequena, acompanhando os meus pais, ajudando-os na igreja, né? Tudo que eu podia fazer para ajudar, desde limpar a igreja, limpar banheiro, cozinhar nos retiros, nos eventos, sempre envolvida. O reino de Deus é a minha paixão. É a minha paixão, não sei ter outra vida, não sei viver, porque eu fiz do meu chamado ministerial meu estilo de vida. Então, eu sou uma pastora a tempo integral, 24 horas. Onde eu estou, Jesus está comigo e eu estou falando do amor de Deus. Estou sempre procurando ajudar alguém, aconselhar alguém. Tivemos muitas dificuldades no começo do nosso casamento, eu dou esse testemunho. Era uma pessoa muito nervosa, muito traumatizada, muito ferida. E eu casei com a pessoa certa, que trouxe essa cura, esse bálsamo ao meu coração, né? Então, o Clodoilson, ele teve toda essa habilidade de lidar comigo, mas no começo eu fui totalmente tola e eu praticamente destruí meu casamento, né? Quase destruí. Chegou um momento que eu achei que não teria mais condições da gente ficar junto, né? E nós conversamos e ele diz assim, Ana, eu casei com você diante de Deus, tenho uma aliança com você até que a morte nos separe. Nós estamos enfrentando dificuldade no nosso casamento, mas eu vou honrar essa aliança até o fim e ou eu ou você vão ter que morrer, né, para essa aliança quebrar. Mas nós vamos fazer esse casamento dar certo. E deu certo. 32 anos já, mas eu fui recebida ali por pessoas maravilhosas. Eu tive ali na igreja evangélica as minhas primeiras amigas, né, que é a Sandra, a Lil, né, hoje pastora Lil, e a Elisa Cleia. Então, e a pastora Maura também, né, que foi assim, no começo foi a minha pastora, né, quando eu cheguei ali, há mais de 22 anos. Então, essas mulheres, elas me acolheram. Então, no domingo, elas me levavam para almoçar com elas, né? Meus filhos. Então, nossos filhos cresceram juntos.
E elas me acolheram mesmo e eu passei também a fazer parte da família delas, né? Então eu falo que a família da Lil, a família da Cleia, a família da Sandra é a minha família. E a Lil gostava muito do meu modelito, né? Porque eu só tinha dois pares de roupa para ir na igreja. Era um conjunto cor-de-rosa e um conjunto azul. Então eu passava o mês todo com esse conjunto, porque um final de semana eu ia toda de cor-de-rosa, no outro final de semana eu ia toda de azul. No outro final de semana eu trocava. Ia com a blusa azul e a calça rosa e no outro final de semana invertia, né? E aí eu ia com a blusa rosa e a calça azul. E uma sapatilha combinando e o arquinho também. Então ali eu gostava desse modelito meu, né? E ali na igreja evangélica eu amadureci, eu cresci, eu me desenvolvi ministerialmente, né? E eu quero aqui agradecer de coração os meus apóstolos. O apóstolo Edmilson, o homem que me fez conhecer o Deus de paz e provisão. A minha apóstola Marisa, que me ensinou, até sem palavras, ela me ensinou que no reino de Deus tudo tem que ser excelente e tudo é nobre. Então, o meu agradecimento aqui de coração aos meus apóstolos, que sempre me deram oportunidade e continuam me dando essa oportunidade e sempre me darão esta oportunidade e esta liberdade para exercer o meu chamado, exercer o meu ministério. Vocês acreditaram em mim. Acreditaram no nosso ministério, no nosso chamado, meu e do Clodoilson, quando nós não acreditávamos mais que nós poderíamos ser alguma coisa. Vocês acreditaram. E eu agradeço de coração por tudo, por todas as pessoas que fizeram parte dessa trajetória. Voltar completamente para a palavra, e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 9. Disse Davi: resta ainda alguém da casa de Saul para que eu use de benevolência para com ele, por amor de Jonatas. Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Disse-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu ele: teu servo. Perguntou o rei: não há ainda algum da casa de Saul a quem eu possa mostrar a bondade de Deus? Preste atenção nisso. Não há ainda algum da casa de Saul a quem eu possa mostrar a bondade de Deus? Diga: a bondade de Deus. Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Perguntou o rei: onde está? Respondeu Ziba ao rei: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Assim mandou o rei Davi trazê-lo da casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, prostrou-se com o rosto em terra e se inclinou. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Respondeu ele: teu servo. Disse-lhe Davi: não temas, pois de certo usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Mefibosete se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Então o rei chamou a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e a toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás a terra, tu e os teus filhos e os teus servos, e recolherás os frutos para que o filho de teu senhor tenha pão que coma, e Mefibosete, filho de teu senhor, sempre comerá pão à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Então disse Ziba ao rei: conforme tudo que o meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim ele fará. Assim Mefibosete comeu à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica.
Todos os que moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. E Mefibosete morava em Jerusalém, porque sempre comia à mesa do rei, e era coxa de ambos os pés. E Mefibosete morava em Jerusalém, porque sempre comia à mesa do rei. Davi, ele assume o trono, quando nós olhamos para o livro de 2 Samuel, depois da morte de Saul, ele vai ser reconhecido como rei de todo Israel. Saul, ele recebe 3 níveis de unção. A primeira, diante dos irmãos, o profeta Samuel. Depois, diante da tribo. E depois da morte de Saul, ele vai ser reconhecido como rei de todo Israel. Israel vivia de um sistema de monarquia. Na verdade, antes do primeiro rei, que era Saul, era um sistema de juízes que governava sobre o povo. Mas as nações, e todas as nações tinham seus reis. Então o povo começa a ver as nações e pede que também um rei seja estabelecido sobre eles. E nós conhecemos a história de Saul. Era um rei perturbado. Regências espirituais das trevas perturbavam a sua alma, a sua mente, e ele ficava mesmo possesso, ao ponto de querer matar Davi. Ele lança contra Davi, ele joga a sua lança para cravar Davi na parede de Davi, se desvia e não lança de volta contra Saul a mesma lança que ele recebe contra ele. Mas ele vai ser estabelecido como rei de Israel. E quando ele é estabelecido como rei de todo Israel, e houve guerra entre a casa de Saul, e havia guerra contra os discípulos, aqueles que seguiam a Davi. E muitos da casa de Saul foram feridos na guerra e morreram. Esse texto fala de um personagem chamado Mefibosete. Quem era Mefibosete? Mefibosete, ele era neto de Saul, filho de Jonatas. Ele estava na linhagem de sucessão de reino. Quando ele tinha 5 anos de idade, ele fora traumatizado e ele se tornou uma pessoa aleijada de ambos os pés, com 5 anos de idade. Quando chega a notícia no palácio que Saul havia morrido e Jonatas, o seu pai, havia morrido, a sua ama saiu desesperada e sofreu um acidente. A criança caiu e ele foi traumatizado nos pés e de ambos os pés. E ele saiu de Jerusalém, ele saiu do palácio e ele foi morar num lugar chamado Lodebar, na casa de Maquir. Lodebar é o lugar da insignificância. O lugar, na verdade, de alguém que fazia parte da linhagem real era Jerusalém. Mefibosete já trazia no seu nome a identidade da vergonha. O seu nome significa vergonha destruidora. Já trazia na essência do seu nome. E agora, traumatizado, vai ser levado para a casa de Maquir, morando em Lodebar. Mas o favor de Deus vai alcançá-lo, e ele vai poder ser restituído de uma forma extraordinária e voltar à condição de se assentar à mesa do rei. Nós colocamos esta mesa para que pudéssemos encenar o que vai acontecer com Mefibosete. Mefibosete, na verdade, ele já tinha se adequado e se acostumado a viver no padrão de Lodebar. Nós não temos dificuldade muitas vezes de nos adaptarmos aos lugares. Na verdade, quando você começa a conviver com pessoas de uma cultura, você vai se aculturando e você vai se moldando, e de repente você começa a se parecer com aquelas pessoas. Na verdade, Mefibosete, ele fazia parte da linhagem real e dentro da possibilidade de assumir o trono, mas agora está morando no lugar da vergonha, no lugar da insignificância, fora do propósito. Preste atenção. Todas as pessoas que são traumatizadas e não são curadas dos seus traumas, elas vivem fora do propósito e elas não alcançam o nível de excelência, e muitas delas vivem na insignificância. Os nossos traumas nos impedem de sermos quem Deus nos chamou para que sejamos. Toda pessoa traumatizada, se ela não recebe a cura para os seus traumas, ela vive distante do propósito. Mefibosete, mesmo fazendo parte da linhagem real, tendo o direito de viver em Jerusalém e se assentar à mesa do rei, vai estar morando no lugar da vergonha, no lugar da insignificância. Mas um dia a sua sorte começa a mudar. É possível que ele já tivesse se adaptado a viver naquelas condições. E nós vamos nos acostumando a alguns padrões
Deus quer mudar o seu padrão e elevar o seu padrão para que você viva uma nova dimensão de influência no lugar que Ele te estabeleceu como cidade e como nação. Interessante, porque eu estava pensando, eu nasci em Douradina e cresci em Dourados e fui criado no Evangelho, mas quando eu cheguei pelos meus 17 anos, eu comecei a arrumar algumas amizades. E eu os influenciava e eles também me influenciavam. E algumas coisas já não estavam dando tão certo assim. Meu pai percebeu e falou: vamos embora. Nós nos tornamos a média das pessoas que nós nos relacionamos. Preste atenção. Você vai se tornando a média de pessoas em que você se relaciona. Se você se relaciona com pessoas de níveis elevados de entendimento, de conhecimento, de revelação da palavra, você vai sendo elevado nessa dimensão. Agora, se você se relaciona com pessoas que não têm entendimento, são obtusas e não têm os olhos abertos, você vai diminuindo o seu nível de entendimento e de revelação. A Bíblia diz: anda com o sábio e você vai se tornar sábio. Anda com o sábio e se torna um sábio. A pergunta é: com quem você tem escolhido andar? Quem você tem escolhido ouvir? Quem é o seu mentor? Quem é o seu guru? Que você se acostuma, se habitua, se acultura com facilidade. Há uma cultura que é chamada cultura do reino. Na verdade, nós temos dificuldade quando se fala em monarquia, porque na nossa concepção a monarquia é alguém que explora os seus súditos e vive uma vida de privilégios. Mas a proposta do Pai em Cristo Jesus é que o reino de Deus seja estabelecido na terra. João Batista, quando ele recebe a palavra, quando ele estava no deserto da Judeia, ele vem pregando o batismo do arrependimento. Ele diz: é chegado a vós o reino. E o reino traz consigo a sua cultura. É justiça, é paz, é alegria no Espírito Santo. Você pode dar um aplauso ao Senhor? A cultura do reino, a cultura de justiça, de paz e de alegria no Espírito Santo. Mas na nossa concepção, a monarquia é algo que explora as pessoas. E o rei e aqueles que vivem com o rei no palácio vivem de privilégios. Na verdade, Mefibosete estava vivendo a sua insignificância num lugar distante daquilo que Deus tinha para ele como propósito. Eu fico imaginando quando ele vai ser surpreendido. Ele vai ser surpreendido. Ele não tinha expectativa mais de voltar um dia para o palácio. Já tinha se acostumado àquele lugar. Já tinha se acostumado ao lugar da insignificância. Muitos de nós já nos acostumamos com algumas coisas que não devemos nos acostumar. Deus quer mudar o seu padrão de entendimento, de revelação e de influência no território que Ele te estabeleceu. De repente, para na casa de Maqui, uma comitiva do rei. Interessante, porque quando Mefibosete vai ser informado: olha, o rei quer que você vá estar com ele, ele começou a tremer, todo amedrontado, porque ele sabia que todos os seus irmãos e todos da linhagem de Saul já tinham morrido, porque era um conflito. Havia um conflito. Os da casa de Saul, todos haviam morrido. Por isso que Davi pergunta: existe alguém da casa de Saul para que eu possa usar da bondade de Deus, para com ele? E lá estava aquela comitiva. O favor do rei vai se manifestar na vida de Mefibosete. Quando o favor do rei se manifesta na vida de alguém, a sorte daquela pessoa muda por completo. E eu quero profetizar que o favor do Rei dos Reis, que é Jesus Cristo, começa a se manifestar na sua vida, vem na sua direção, na direção da sua casa, na direção da sua família. O favor do Rei é chegado sobre Campo Grande, o favor do Rei é chegado sobre a nossa nação. Dê um aplauso a Ele. O favor do Rei. Quando Mefibosete, ele se apresenta diante de Davi, Davi diz: Mefibosete, ele diz: teu servo. Sabe o que Davi disse para ele? Não temas, chegou a hora da mudança. Queridos, nós não temos o que temer. O salmista, ele se expressa e diz: olha, eu fui moço, agora eu sou velho, eu nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Jesus disse: por que vocês estão ansiosos, preocupados quanto ao amanhã, quanto ao comer, quanto ao vestir? Olhem para os pássaros.
Hoje você vai sair daqui deste lugar com a ansiedade vencida, a preocupação vencida na sua alma e no seu coração. Você vai voltar para o lugar da paz. Jerusalém é território de paz. É paz, significa paz. É shalom, traz consigo prosperidade. Mefibosete vai sair do lugar da insignificância, porque o favor do rei vai se manifestar na vida dele. O favor do rei está se manifestando na sua vida hoje. Deus vai tirar você deste padrão, talvez da insignificância, o nível de influência, e vai levar você para uma nova dimensão de influência no território que Ele te estabeleceu. Quando Mefibosete se apresenta, tomado pelo medo, Davi disse: não precisa temer. É chegado agora o tempo da restituição. Diga comigo, restituição. E ele disse: olha, tudo que pertencia ao seu avô, agora vai pertencer a você. Tudo que pertencia a Saul, você vai ter de volta. E chamou Ziba. Quem era Ziba? Era um servo de Saul, que permanecera com Davi no palácio. Chama Ziba. É o seguinte: você e os teus filhos e os teus servos agora ficarão à disposição de Mefibosete. Aquele homem que até então vivia na insignificância vai se tornar agora patrão e chefe de 35 pessoas, do dia para a noite. Quando Deus decide mudar a sorte, Ele muda a sorte. Existe alguém da casa de Saul para que eu possa usar para com ele da bondade de Deus? A Bíblia diz em João 3,16 que Deus ele amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. O desejo do coração de Deus é que não pereçamos, mas tenhamos a vida eterna. Esta é a dimensão do amor de Deus, onde Ele entrega, Ele dá o seu Filho para assumir o nosso lugar de maldição. Na cruz do Calvário, Jesus levou os nossos pecados. Éramos todos traumatizados. O nosso destino era o inferno. Estávamos debaixo do cetro da opressão, vivendo no império das trevas. Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. O favor de Deus já está sobre a sua vida. O favor de Deus já está sobre a sua casa. A Bíblia diz que Deus já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. Você é um abençoado por Deus. Talvez você ainda não esteja vivendo nessa dimensão, mas hoje o favor de Deus alcança você. Hoje o favor de Deus alcança a sua casa, alcança a sua família. O favor de Deus alcança toda a nossa cidade. Diga: eu creio que o favor de Deus está sobre a minha vida. Agora observe comigo, versículo 10: trabalhar-lhe-ás a terra, tu e os teus filhos e os teus servos, e recolherás os frutos para que o filho de teu senhor tenha pão que coma. E Mefibosete, filho de teu senhor, sempre comerá pão. Aonde? Aonde? Vamos lá. Quando eu terminar de ler, vocês dão sequência, tá bem? Cultivar-lhe-ás, pois, a terra, tu e os teus filhos, estão preparados? E teus servos, e recolherás os frutos para que o filho de teu senhor tenha pão para aqui, para comer. Mas Mefibosete, filho de teu senhor, mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. Ó, o traumatizado vai ser tirado do lugar da insignificância e da vergonha. Volta não apenas para Jerusalém, agora está no palácio. E não vai estar apenas no palácio, vai se assentar à mesa do rei. Glória a Deus. Wellington, vem aqui por favor. Moisés, vem aqui um pouquinho. Mas o que eu quero ilustrar aqui, quando você olha para esta mesa, chega mais um pouquinho para frente. Ninguém enxerga os seus pés. Enxerga? Você está enxergando os pés dele? Ninguém enxerga. Quando uma pessoa deformada, ela chega à mesa do rei, as deformidades, ninguém enxerga mais. As fraquezas, as debilidades, ficam para trás. Olha, esse é o convite extraordinário da parte de Deus. Há uma mesa preparada. O salmista diz:
perante os nossos inimigos. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Mefibosete agora não está em Lodebar, não está apenas em Jerusalém, não está apenas no palácio, ele está sentado à mesa do rei. Naquela mesa só se assentavam pessoas nobres da linhagem real. Na mesa do rei não se assentam pessoas comuns. Existe todo um cerimonial para se achegar à mesa. Mas agora Mefibosete, aquele traumatizado, que se expressa dizendo que ele não passa de um cão morto. Na cultura hebraica, o cão não tinha um valor, e ainda mais um cão morto. É assim que ele se sentia. Muitos de nós, quando nos achegamos ao Evangelho e nos achegamos a Cristo, chegamos assim, com este sentimento de insignificância. Mas o favor de Deus nos alcança, e Ele nos convida a nos assentarmos à mesa. João Batista, ele diz: arrependei-vos, pois é chegado a vós o reino de Deus. Quando somos processados em arrependimento, passamos pelos portais que dá acesso ao reino de Deus. O arrependimento é o processo pelo qual nós podemos entrar, que é um reino de justiça, é um reino de paz, é um reino de alegria. Jesus disse que o seu reino não é um reino de comida ou bebida, mas é um reino de paz, de alegria e de justiça. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, Lucas capítulo 14, versículo 15. Lucas 14, 15. Diz assim, Lucas 14, 15. Ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa, quem estava à mesa? Jesus. E um dos que estavam à mesa disse-lhe: bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Aí Jesus fala uma parábola e ele diz: certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. Certo homem deu uma grande ceia, diga grande ceia. E convidou quantos? A muitos. Próximo versículo. E a hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Olha um convite: vinde, tudo está preparado, a mesa está posta, vinde, há banquete e alimento para todos. Mas todos a uma começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: olha a desculpa, comprei um campo e preciso ir vê-lo. Logo, rogo-te que me deis por escusado. Imagina, a ceia era à noite. Quem vai comprar campo e ver campo à noite? Se vê campo durante o dia. Mas ele dá uma desculpa. Próximo. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me deis por escusado. Próximo. Ainda o outro disse: casei-me, portanto não posso ir. Preste atenção. Algumas pessoas, elas jejuam, elas oram e elas clamam porque elas desejam casar. E algumas, quando casam, dão uma pausa para Deus ou em Deus. E algumas outras, elas casam e passam o tempo, elas oram e pedem um filho. E quando o filho chega, agora eu vou dar uma pausa porque eu preciso cuidar do meu filho. Seja intenso em todo o tempo no seu relacionamento com Deus e jamais despreze a sua chamada em Deus. E o Deus que tudo vê e tudo recompensa, te recompensará. Diga amém. Desculpas. 21, vamos lá. Voltou o servo e contou tudo isso ao seu senhor. Então o dono da casa, indignado, disse ao seu servo: sai depressa para as ruas, becos da cidade, e traz aqui quem? Os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Está falando de pessoas deformadas na alma. Tem pessoas que têm olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam. O Salmo 115 fala a respeito disso. Quem constrói um ídolo, alguém que se prostra diante de um ídolo, se torna cega, muda e surda. A ordem é: sai pelas ruas da cidade, depressa, pelos becos, e traz os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. 22 expressa o desejo do coração dele. Depois disse o servo: Senhor,
feito está como ordenaste, e ainda há lugar. Diga, ainda há lugar. Diga para a pessoa que está perto de você, ainda há lugar. Diga, ainda há lugar. O desejo do coração de Deus é que a sua casa esteja cheia. A coisa mais terrível do mundo é você fazer uma festa, convidar pessoas e as pessoas não vêm à festa. Imagina, você faz uma festa para 20 pessoas, chega na festa e não tem ninguém. Você vai ficar feliz, né? Imagina, você prepara uma festa para 100, para 200, para 300, para 400, 500 pessoas, de repente não vai ninguém. Você prepara um casamento, o casamento da sua filha, você convida pessoas especiais, de repente as pessoas não vêm. É constrangedor. As pessoas negligenciaram e rejeitaram, e ele disse, então sai pelas ruas, pelos becos da cidade. E aí diz, depois disse o servo, Senhor, feito está como ordenaste, ainda há lugar. Diga, ainda há lugar. Dá mexidinha com o seu irmão, ainda há lugar, meu irmão. Ainda há lugar. 23. Força-os a entrar. Essa palavra é anacaso. Nós estudamos muito a respeito disso. E nós vamos ter no ano que vem um seminário chamado anacaso. Obriga-os a entrar. Ainda tem lugar no reino. Ainda tem lugar à mesa. A mesa é farta. A mesa é o lugar da restituição. A mesa é o lugar onde as debilidades, as fragilidades não aparecem mais, desaparecem. A Bíblia diz, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Tem acesso para você ao trono. Satanás vai querer prender você lá em Lodebar e deixar você paralisado lá, vivendo os seus traumas, as suas fobias. Satanás quer resistir para que você não deixe aquele lugar e volte para Jerusalém, entre no palácio e se assente à mesa. Hoje o favor de Deus está chegando à sua vida. Hoje o favor de Deus está chegando à sua casa. E quando o favor de Deus chega, a tua sorte muda. A tua sorte muda. É possível que Mefibosete já não tivesse mais nem expectativa de mudança. É possível. Já tivesse se acostumado àquela cultura e àquele lugar insignificante. O lugar do opróbrio, o lugar da vergonha, o lugar da dor. Mas o nosso Deus é tão extraordinário que Ele desperta corações. Escute bem. Quem foi enviado para buscar Mefibosete da casa de Maquir de Lodebar para Jerusalém foi um homem chamado Ziba. Todos nós fomos traumatizados. Trazemos uma herança de traumas. Desde Adão, todos que nasceram de Adão nasceram traumatizados, separados e distantes do propósito. Todas as pessoas que nasceram de Adão nasceram separadas do propósito. Agora, o plano do Pai está em Cristo Jesus. Jesus, Ele foi enviado para a terra para trazer você de volta para a casa do Pai. Jesus, quando Ele morreu, Ele ressuscitou. Ele diz, olha, ficai em Jerusalém, eu vou enviar o Espírito Santo, Ele vai estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Primeiro o Pai envia Jesus, depois Jesus envia o Espírito Santo, e hoje o Espírito de Deus está aqui falando com você. O Pai quer você de volta à presença dEle, e na presença dEle você vai se assentar à mesa, e não haverá pessoas que poderão ver as suas deformidades e debilidades. Tudo vai ficar para trás. Diga, tudo vai ficar para trás. Tudo vai se fazer novo. As coisas velhas vão ficando para trás e tudo se faz novo.